Olá, boa noite. Começando pontualmente, britânico para vocês. Vamos falar um pouquinho sobre doenças sexualmente transmissíveis. O objetivo de falar um pouco sobre isso é alertar as pessoas a conhecerem um pouco mais o assunto e de forma que elas consigam se prevenir dessas doenças e ajudar outras pessoas também a se prevenirem. Mas, enfim, por que falar de doença sexualmente transmissível? Por que levantar esse tópico? Na verdade, a doença sexualmente transmissível é uma doença que pode passar por uma banalidade, mas rapidamente pode se transformar num grande problema na vida de qualquer um. Quais são as maiores consequências, as consequências mais graves das doenças sexualmente transmissíveis? Bom, a doença sexualmente transmissível pode causar esterilidade. A doença sexualmente transmissível pode levar a um câncer. A doença sexualmente transmissível pode levar ao óbito, né? Então, consequências graves. Mas tem um outro problema, né, sobre o comportamento das doenças sexualmente transmissíveis. Se a gente parar e pensar bem, o tema é como se fosse um iceberg. Um iceberg, todo mundo imagina aquele gelo flutuante no oceano. Mas a gente sabe que aquela parte flutuante geralmente é a menor parte do iceberg. Ele geralmente tem uma estrutura embaixo dele ainda maior. Esse é o grande perigo dos icebergs, né? As doenças sexualmente transmissíveis são um pouco assim. A base desse iceberg das doenças sexualmente transmissíveis é toda a população sexualmente ativa, né? Basta ter atividade sexual, que esse é o mecanismo da transmissão das doenças sexualmente transmissíveis. Então, população sexualmente ativa é a população de risco, de uma maneira geral. Então, na base desse iceberg. E no topo desse iceberg, quem está? No topo desse iceberg está quem fez o diagnóstico, procurou o tratamento, recebeu o tratamento e curou. É aquilo que a gente enxerga, que a gente tem nos nossos boletins epidemiológicos, né? Então, no meio dessa pirâmide, a gente tem aí uma quantidade enorme de pessoas sexualmente ativas na sua fase mais ativa sexual, né? E com doença sexualmente transmissível, algumas delas, e tendo suas atividades, seus relacionamentos e podendo transmitir essas doenças, né? Então, hoje, vou estar aqui para falar um pouco com vocês sobre como é que vocês podem saber coisas importantes que todo mundo deve saber a respeito de prevenção, a respeito de como suspeitar de uma doença sexualmente transmissível, quando suspeitar, né? Quais são os sinais, né? Quais são as preocupações que se deve ter, o que fazer quando se suspeita, né? Possibilidades terapêuticas muito fáceis, né, que existem. E então, não temos aqui um objetivo de passar tratamentos ou de entrar muito a fundo no assunto. Vou fazer um speech primeiro, antes de responder as perguntas, para ficar um pouco mais didático, e aí depois no finalzinho a gente dá uma parada e gasta um tempo aí com as perguntas. Então, guardem suas perguntas para o final, por favor, e vamos falar um pouquinho mais didaticamente sobre o tema. Então, já deu para entender a magnitude do problema. O que é, na minha opinião, mais importante que todo mundo saiba, né? Como que as doenças sexualmente transmissíveis se manifestam? A gente podia talvez um pouco falar antes sobre como que se adquire uma doença sexualmente transmissível, né? Talvez seja redundante. Mas a verdade é que o tema DST é um tema que chama muito a atenção, é um tema que parece até vergonhoso e pejorativo, é um tema marcado, é um tema pesado, né? Porque ele fala de doenças sexualmente transmissíveis. Precisamos entender um pouco sobre isso. Como é que isso se passa, né? Quando é que uma doença sexualmente transmissível chega no indivíduo e ele percebe que está doente? Na melhor das situações, pensem bem. Não é verdade? Então,
As doenças sexualmente transmissíveis, eu tive um professor que falava uma coisa muito interessante, sempre achei muito interessante, devia mudar de nome. Não devia ser esse termo DST, devia ser um termo mais suave, né? O DPA, por exemplo, as doenças prazerosamente adquiridas. Pensem nisso, né? Sempre é numa situação que você não espera que vai acontecer nada de errado e que você acha que tudo está indo bem demais, está se dando bem, é que acontece uma doença de transmissão sexual, uma transmissão de uma doença dessas. Então, a prevenção é tudo, né? Precisamos sempre pensar na prevenção. E a prevenção se faz de diversas maneiras. O uso da camisinha é uma maneira de se prevenir, mas, sobretudo, um pensamento mais reflexivo sobre o comportamento das pessoas, individual de cada um, né? Como que as doenças sexualmente transmissíveis podem, as doenças prazerosamente adquiridas, podem se manifestar? Elas vão se manifestar, de certa forma, de certas maneiras clássicas. Vamos falar de grandes grupos, né? Elas podem se manifestar apresentando úlceras, são feridas, são perda do tegumento da pele, né? Todos os tipos de úlcera. Várias doenças sexualmente transmissíveis podem se apresentar como úlceras e as úlceras serão de formas diferentes. Então, uma coisa importante a saber, toda vez que você vê uma úlcera genital, já procure atendimento médico, já vá em busca de um diagnóstico precoce, porque esse é o segredo de sucesso de prognóstico e terapêutica, né? As doenças que mais comumente causam a úlcera, que estão mais aí, que a gente mais vê, é a herpes genital, que é uma doença causada por um vírus, e o vírus é o nosso grande problema, não conseguimos curar, né, eliminar vírus, não temos antivirais eficazes para todas as doenças virais, como temos para bactérias. E o herpes é uma doença que causa úlceras recidivantes e que pode conviver com o ser humano bastante tempo, toda vez que ele enfrenta uma situação de certo estresse orgânico, né, transmitido ao orgânico, ele pode ter uma lesão herpética, uma úlcera. Como é vírus, tem tratamento para crise e dificilmente conseguimos a cura, tem alguns casos relatados. Outra doença que causa úlcera é a sífilis. E a sífilis não é nada, ninguém dá muita bola, mas é uma doença de certa incidência, né? E ela dá uma úlcera e desaparece com um tempinho, assim, algumas semanas, essa úlcera some. Então, você teve a chance de fazer o diagnóstico e às vezes não fez, porque ficou com medo de ir no médico ali, e quando viu uma úlcera tinha que ir no médico. A úlcera da sífilis some, mas a sífilis às vezes não some, e ela progride para uma situação secundária, e depois terciária, podendo afetar o coração e o cérebro. Então, a sífilis é uma doença muito fácil de tratar, né? Ela é uma espécie de uma bactéria, o treponema, e um antibiótico simples como penicilina resolve, né? Então, é importante fazer o diagnóstico. E outro problema da sífilis é que algumas mulheres que têm sífilis e não sabem, podem transmitir a sífilis para os seus bebês, gerando casos de sífilis congênitas, que os casos de sífilis congênitas são casos com malformações e às vezes até de sobrevida muito curta. Então, a sífilis é uma das doenças que vem em úlceras, então muito importante entender que úlceras genitais devem ser investigadas prontamente, porque algumas delas, como é o caso da sífilis, pode desaparecer e a doença não. O cancro também pode causar úlceras, cancro mole e outras doenças menos comuns, linfogranuloma, né? Não vamos entrar nesses, porque essas são doenças realmente mais raras. A doença sexualmente transmissível também pode se manifestar com dor, né? Dores pélvicas, dores na relação sexual, dores genitais, dores para urinar. Vejam bem, a maioria das dores ginecológicas não tem nada a ver com doença sexualmente transmissível, mas doença sexualmente transmissível pode se manifestar através de dor. E a doença manifestada através de dor, as mais comuns são a gonorreia, né, que dá uma dor mais importante. Uma outra doença é a clamídia, né, a infecção por clamídia, por ureaplasma, mas são mais raras, né, e não dão dores tão evidentes. Esse é o grande problema dessas infecções, é que elas às vezes dão uma dor mais surda um pouco
e o paciente não se incomoda tanto, a dor vem só de vez em quando, e vai passando o tempo e essa doença cronificando pode levar a uma esterilidade. É um problema ainda muito maior de saúde, consequência ainda de grande magnitude de saúde, digamos assim. As doenças inflamatórias pélvicas são doenças de infecção na região uterina, trompa, ovário e ao redor desses órgãos. São doenças que podem se tornar muito graves, são consideradas doenças que se chegam através de infecções também sexualmente transmissíveis, é uma complicação delas. Também, as doenças sexualmente transmissíveis também podem se manifestar por corrimentos. Mas vejam bem, novamente vou dizer, a maioria dos corrimentos não são doenças sexualmente transmissíveis, né? Corrimento é uma queixa muito frequente no universo feminino, mas algumas doenças sexualmente transmissíveis podem dar corrimentos. Corrimentos que vêm do colo do útero, corrimentos que vêm da uretra, e às vezes é difícil de se identificar, né? Exatamente de onde está vindo no sexo feminino. Há uma infecção vaginal que é considerada sexualmente transmissível, que é o corrimento pelo tricomonas. Geralmente é um corrimento bastante incômodo, com características fortes, que pode ser a presença do tricomonas, que é um germe que também se transmite sexualmente, não é tão comum, mas é um grande causador de desconfortos e corrimentos. Agora, talvez o que tem aí de mais frequente e mais comum são as doenças sexualmente transmissíveis que causam verrugas, né? Especificamente a doença sexualmente transmissível que causa as verrugas, também chamado de condiloma ou crista de galo, né? Essa doença que causa verrugas é causada pelo vírus do papiloma humano, também conhecido pela sigla em inglês HPV, e o HPV é de alta prevalência, é um diagnóstico que a gente comumente divide, né? Então, o HPV é causado por um vírus. O que é importante saber é que ele é um dos fatores relacionados a câncer do colo do útero, de vulva e vagina e de pênis, né? Então, o tratamento precoce das lesões, o diagnóstico e tratamento é prevenção, né, dessas doenças também. Um vírus fácil de se transmitir, difícil de se erradicar, fácil de se tratar, porém, sem aquela garantia de que você vai ficar livre do vírus no seu organismo. Importante, no entretanto, é tratar as lesões, né? Então, ter lesões tratadas. Mas, o que pega um pouco é que algumas das lesões causadas pelo vírus do papiloma humano são lesões clínicas, ou seja, você olha, você vê. Outras lesões são lesões subclínicas, você não enxerga a olho nu, tem que usar um instrumento, tem que usar um artifício a mais para tentar encontrar a imagem da lesão e suspeitar que ali tenha uma doença de transmissão sexual. Existe vacina para o HPV, é indicado principalmente para as meninas de 9 a 13 anos e meninos, se não me engano, de 13 a 14 anos. É uma maneira de se evitar a infecção e é uma maneira de se evitar também, prevenir maior incidência de câncer do colo do útero. Para terminar didaticamente, já vou responder as perguntas, só mais um minutinho. Existem umas outras doenças sexualmente transmissíveis que às vezes não dão nenhum sintoma. Por exemplo, a hepatite é uma doença que pode passar por uma infecção inicial praticamente desapercebida, sem diagnóstico, um sintoma inespecífico, e a pessoa ter hepatite C, hepatite B. São doenças também sexualmente transmissíveis, são doenças que levam a câncer e são doenças que podem levar ao óbito, né? O HIV, todo mundo conhece o HIV, né? O HIV é uma doença de transmissão sexual também e pode causar um sintoma muito inicial no momento da contaminação, que se passa como uma gripe na maioria das vezes, um mal-estar geral, mas depois a pessoa melhora e ela fica portadora do vírus durante muitos anos até, de certa forma saudável. Ela não tem doença nenhuma, não tem nenhuma síndrome da imunodeficiência humana, que são as doenças que vêm em função da contaminação pelo HIV, ela ainda não teve nenhuma dessas doenças. Então, ela é apenas uma portadora e uma transmissora, e muitas vezes ela nem sabe disso.
não tem sintomas, só quando começa a adoecer, então entra no grau da síndrome da imunodeficiência e muitas vezes se faz o diagnóstico. Existem exames muito fáceis de serem realizados para diagnósticos preventivos. O importante de todas as doenças sexualmente transmissíveis é um diagnóstico precoce, porque a maioria delas vai ter um tratamento. Até mesmo doenças como o HIV hoje tem tratamentos cada vez mais eficazes, dando resultado e aumentando muito a sobrevida, eliminando o vírus do corpo de algumas pessoas. Não falamos aí de outras doenças como pediculose, o vulgo chato, né, que são doenças que podem acontecer, molusco contagioso. Mas vamos lá, vamos responder as perguntas agora. Boa noite para todo mundo. Fiz um speech, quem não assistiu vai ter que ver depois, sobre um pouco a manifestação das doenças sexualmente transmissíveis. E falei da questão do problema para vocês. Falei aí da proposta de um novo nome para as DSTs, seriam as DPAs, doenças prazerosamente adquiridas, mas já mudou, na verdade hoje se chama infecções sexualmente transmissíveis, né? O tema já não aceitaram a minha proposta. Bom, vamos lá. Perguntas. Aí, muita gente, muito obrigado, Ricardo, Jusceli. Boa noite. Faixa etária mais propícia para molusco contagioso, né? A faixa etária mais propícia para as doenças sexualmente transmissíveis de uma maneira geral é a faixa etária da adolescência, mais ou menos até os 25 anos. Para cada doença especificamente, a gente tem padrões diferentes de faixa etária, mas de uma maneira geral é essa fase que é mais crítica, né? A HPV tem cura? Glaucia, boa pergunta. A HPV é um vírus, né? Eu estava falando para vocês, o nosso grande mal, né? O grande mal é que a ciência médica, a ciência da saúde busca como cuidar das doenças virais, né? Como se ver livre de vírus. Isso é que é o problema. A gente consegue fazer o seguinte no HPV, a gente trata as lesões que são lesões que podem evoluir para um câncer, que são lesões que podem evoluir para tumores verrucosos, mas a gente não consegue dar a garantia da eliminação do vírus. O vírus provavelmente vai ficar sempre no seu organismo, se ele ficar lá sem causar lesão, isso nunca será problema, né? Então, o problema é a presença do HPV em lesões no colo do útero, na vagina, na vulva e no pênis. Quando essas lesões estão presentes, elas devem ser tratadas, senão elas podem evoluir para doenças mais sérias. A manifestação na maioria das vezes, são verrugas, mas também existe uma manifestação subclínica, que são micromanchas, que só são vistas através do exame armado. É um exame que a gente usa, uma espécie de um microscópio. Então, o diagnóstico do HPV fica atrelado a essa busca subclínica também, tá bom? Então, curar de HPV é uma palavra que a gente, né, tratamos o HPV, né? Bom, gente, mais alguma pergunta? Vamos adiante. Eu acho que eu falei tudo para vocês. Sífilis congênita no Brasil. Sífilis, né? Percentual de gestantes com exame positivo para sífilis em torno de 0,8%, maior na região norte, nordeste, centro-oeste, menor em torno de 0,5% no sul e sudeste. A vacina contra HPV, tomada tardiamente, adianta? Os pesquisas mais recentes, né, os laboratórios que produzem, estão atualizando que mesmo quem já teve a doença teria menos recidiva da doença e menos chance de progressão para o câncer, né? Essas informações mais recentes ainda não são totalmente embasadas, mas a tendência do que está se vendo com a vacina são resultados positivos nesse sentido. Então,
o Ministério da Saúde disponibiliza a vacina para as meninas entre 9 e 13 anos e para os meninos, se não me engano, 13 e 14 anos. Porque só agora foi liberado para as meninas, né? Então, tomar a vacina tardiamente é uma opção, né? Fala, Rodrigo, tudo bem? Fala, Sirvão, tudo bom? Ficou mais alguma pergunta, gente? Vou rodar aqui, vou ver se tinha alguma pergunta mais antiga. Faixa etária, pam, pam, pam. Não, ninguém quer saber nada de DST. Então vamos encerrar. Deixa eu voltar aqui. Tem umas perguntas aqui, mas eu meu óculos aqui, viu? Puxa, que legal ver meus amigos infectologistas aqui. Olha, legal. Boa noite, Gustavo. Vacina contra o HPV traz algum risco? HPV depois de tratado pode contaminar o parceiro? Boa pergunta. Então, assim, HPV depois de tratado pode contaminar o parceiro? Puxa, é difícil responder, né? A gente sabe que quando existe a lesão, a contaminação é muito maior. Quando não existe a lesão, a contaminação é possível, porque você pode ser um portador. Mas qual o risco, qual a magnitude desse risco? Difícil responder, tá? Vacina contra HPV traz algum risco? A gente teve uma época que escutamos muitas histórias de efeitos colaterais graves relacionados à vacina, mas eu acho que isso não teve uma repercussão científica tão forte. A vacina continua sendo indicada, ela tem seu efeito benéfico, sim. Então, acho que se puser na balança risco-benefício, melhor tomar, né? Vou falar um pouco sobre candidíase. Opa, candidíase não é bem uma DST, né? Muita discussão ao redor disso. Ela pode até transmitir sexualmente, mas ela não é considerada uma doença sexualmente transmissível. Porque a maioria das candidíases são cândidas da flora vaginal que vão se aproveitar de um efeito, de um momento onde a acidez vaginal melhorou, aumentou, onde provavelmente houve um desequilíbrio na flora, você andou tomando um antibiótico para qualquer coisa, e você tem a cândida ali e ela se desenvolve, não pegou de ninguém. Então, candidíase não se preocupa, não. Boa pergunta, Denise. Olha só, então, mulheres com HPV podem ter um parto normal? Pode, tranquilamente. Primeiro, conceituar isso, né? Se ela teve um HPV 10 anos atrás, tratou, não tem mais nada hoje, né? Então não tem nenhum problema. Segundo, ela pode fazer um exame aí super refinado e descobrir que ainda tem o vírus no corpo. E daí? Não tem problema, não tem lesão, pode ter o parto normal. Se ela tiver uma lesão muito grande, uma verruga, né, e bem no canal do parto, isso pode vir a contaminar o bebê, apesar de ser raro, é uma situação de se evitar. Lesões muito grandes são, óbvio, são lesões obstrutivas, são casos raros e graves. As manifestações do HPV no colo do útero, né, quando a manifestação está muito adiantada, né, na verdade já saiu do âmbito de uma infecção pelo HPV, já entrou no âmbito de um início de um câncer no colo, aí é uma situação que deve se estudar, né? Então, de uma maneira geral, o HPV não vai contraindicar um parto normal, ele pode até ser tratado durante a gravidez. Volta aqui que teve outra pergunta. Tá. Então é isso aí. Gente, muito obrigado pela participação. Eu acho que eu já respondi todas as perguntas que chegaram. Está vindo mais um pouquinho, só mais a Alba, minha amiga,
preservativo é 100% seguro? Tem preservativo que dizem que algumas cepas passam pelo preservativo contaminando a parceira. É verdade. Isso assusta um pouco, né? Mas o preservativo já foi provado que tem realmente possibilidade de não ser 100% isolante de doença sexualmente transmissível, né? Mas, de qualquer maneira, diminui muito o risco e é a maneira mais correta de se prevenir. Para falar a verdade, a melhor maneira de prevenir é tomar um suco de laranja. Porque, sabe por quê? Porque aí você esquece esse negócio de fazer sexo, vai tomar um suco de laranja e dormir, entendeu? Boa noite para vocês também, tudo de bom. Muito obrigado pela audiência.